Os saudações a todos. Eu queria, nesse vídeo, na verdade vai ser uma série de vídeos, correlacionar historicamente e filosoficamente, se assim podemos considerar, o karatê de Funakoshi, o Shotokan, diretamente com a escola Soto Zen, a escola budista. O que acontece é que eu acho que muitos praticantes de karatê, mais novos, mais graduados, quem pratica há pouco tempo, quem pratica há muito tempo, muitos devem concordar comigo, e creio que de fato concordem, sobre o fato de ser pouco discutido nos dojos o aspecto filosófico e podemos assim dizer, embora não seja a palavra mais adequada, o aspecto espiritual do karatê. Eu utilizo aqui a palavra espiritual não no sentido do espírito, como nós conhecemos aqui no Ocidente, mas para que a gente possa entender o universo daquilo que não está diretamente ligado à prática física apenas. E o que percebemos é que pouco se fala, pouco se discute, pouco método Zen nós verificamos dentro dos dojos, e a cada dia que se passa, isso vai ficando mais e mais e mais e mais distante. É uma realidade que ela é inquestionável. No livro Karatê, o meu modo de vida, de Funakoshi, livro que creio que muitos já tenham lido, e quem não leu, é quase que obrigatório que essa leitura seja feita. E quem leu o meu modo de vida de Funakoshi provavelmente passou despercebido por algumas citações dentro do livro. E essas citações, embora sejam citações bem pontuais, e Funakoshi não tenha se demorado muito dentro dessas observações, são citações que nos levam a correlacionar de forma muito sistemática e assertiva Funakoshi, o Teu Karatê e a escola Soto Zen do mestre Dogen. Essa série de vídeos nós vamos abordar a relação inicial do Shotokan com a escola Soto Zen, e depois nós vamos, depois de estabelecido e acimentada essa relação, nós vamos precisar entrar a fundo na escola Soto Zen de Dogen Zenji, o maior filósofo japonês e aquele que de certa forma influenciou de forma sistemática, inclusive toda a filosofia do século XX, especificamente a filosofia alemã do século XX. E nós vamos também estabelecer essa conexão de Dogen Zenji com a filosofia ocidental. Mas vamos voltar a Funakoshi. Funakoshi, no seu livro O Meu Modo de Vida, existem 3 passagens que são muito fáceis de serem identificadas. No momento eu não vou citar exatamente que página elas se encontram, mas eu posso colocar depois na descrição desse vídeo, onde exatamente elas estão localizadas. E também não vou dizer exatamente como elas estão escritas, mas passar o sentido daquilo que foi colocado. Primeiro, no prefácio, existe uma citação budista, que não é feita por Funakoshi, mas é feito pelo presidente da Federação Japonesa de Karatê, se eu não me engano, no livro. Em um momento mais adiante do livro, Funakoshi ele dá uma declaração, quando ele se refere, quando ele lembra o fato da esposa dele, muito importante, extremamente importante na sua vida, como é na vida de muitas famílias, de muitas pessoas, de muitos homens, de muitos karatecas. Ela se recusa a sair da sua cidade e ele fala assim: minha esposa, que era uma budista devota, se recusa a sair da sua cidade em função
Aí ele fala em função dos ancestrais, né, dos mais antigos da família estarem, de certa forma, enterrados ali. E ele coloca essa citação como ela sendo uma budista muito devota. Ele fala de budista muito devota. Então, automaticamente, aí nós já verificamos que existe uma correlação de formação de vida, de caráter, uma formação domiciliar, doméstica de Funakoshi, muito relacionada com o pensamento e a filosofia budista, e nesse caso especificamente da filosofia zen budista e mais especificamente ainda da filosofia Soto Zen. E nós vamos em outros vídeos explicar por que isso. Mais adiante, existe um momento que Funakoshi ele fala que na cidade onde ele trabalhava, em Nara, ele, quando estava fora do trabalho, ele costumava atravessar até uma península, uma pequena ilha, né, que tinha ali próximo a Nara, e nessa península existia um lago, né, todo coberto de lótus. Aí nós fazemos logo a referência, né, da lótus com a flor de lótus, certo? Símbolo muito importante dentro do budismo. E ele fala que naquela ilha existia um templo zen. E aí ele coloca lá o templo zen. Ele especifica zen no teu livro. E ele fala que costumava andar ali por aquele templo e, de uma certa forma, meditar. Então nós verificamos de imediato uma aproximação muito grande, através dessas citações quase que emocionais de Funakoshi, do teu pensamento, da tua filosofia, com o pensamento Soto Zen. E esse pensamento, ele com certeza influenciou o método, a técnica, os movimentos, o comportamento e todo o direcionamento ético-moral dentro do dojo. O que acontece é que, com o passar do tempo, esse pensamento, esse aspecto mais, podemos dizer que filosófico do Karatê, ele tem sido esquecido, e a arte marcial, cada vez mais, o Karatê especificamente, o Shotokan, se volta para o esporte, para o campeonato, para medalhas, o estilo muda, a forma de praticar muda, e a cada vez mais Funakoshi vai ficando esquecido, e com Funakoshi também nós vamos esquecendo aquilo que formou a sua mentalidade, o teu caráter, a tua moral, aquilo que ajudou a construir o pensamento do Shotokan. Dessa forma, a gente pode concluir que o Shotokan, inicialmente, ele tinha dentro da tua abordagem, quando nós nos referimos Funakoshi como seu fundador, uma abordagem muito voltada para o pensamento Zen, da escola Soto Zen. E a gente pode até afirmar com uma certa certeza que o Zazen era praticado dentro dos antigos dojos, dos primeiros dojos de Funakoshi. Talvez não com a mesma métrica, a mesma metodologia que o Zazen requer, de fato. Porque talvez Funakoshi não tenha adentrado um templo e não tenha sido... Na verdade, ele não adentrou nenhum desses templos como estudante, como monge. Mas, com certeza, ele visitou alguns momentos dentro desses mosteiros, se interessou bastante. A própria vida dele familiar já estava regada desse pensamento budista, e ele com certeza trouxe para a sua prática elementos que ele visualizava, que ele tinha um certo apreço, que ele presenciava dentro da escola Soto Zen, isso sem sombra de dúvidas. Mas esse ponto, essa janela que faz com que a gente adentre a escola Soto Zen, é uma janela que é pouquíssimo explorada dentro dos dojos. E a gente tem essa proposta de abrir esse diálogo para que a gente possa integrar de novo o Karatê a essa construção filosófica profunda da prática da escola Soto Zen.
Inclusive o próprio Shotokan, né, a palavra Shotokan, ela está diretamente ligada àquele momento que Funakoshi ele fala que ele caminhava pelas montanhas, né, uma certa montanha específica ali no Japão, e ele escutava o zumbido do vento passando por dentro dos pinheiros, por dentro dos pinheiros. E naquele momento ele sentiu algo muito intuitivo, que aquele era um som, de fato, um som celestial. É como se diz na escola Zen, que ele teve naquele momento um momento de despertar, né? Um satori, ele teve um certo despertar. Nós não utilizamos a palavra iluminação porque é inadequada, mas ele poderíamos, para ter um entendimento, ele teve uma iluminação espontânea em função da contemplação desse aspecto da natureza. E aí, nesse momento que Funakoshi ele relata que ele está por dentro da floresta de pinheiros, ele escuta esse som, que é o sopro, que é o vento produzindo um som por dentro das árvores, né, por meio das galhas e troncos dos pinheiros. A gente pode relacionar a coisa que nós falamos sempre, né, o aspecto do som, como elemento fundamental dentro da escola Zen. E aí a gente pode também fazer uma correlação com a shakuhachi. Quando a gente, né, sopra a shakuhachi, nada mais é do que o vento, do que o ar passando por dentro do bambu e produzindo som. E a gente com a capacidade de modular esse som em função da nossa intuição. Então esse é um primeiro vídeo, assim, de uma forma mais abrangente, sem tocar em aspectos muito pontuais, para a gente abrir esse debate a respeito da escola Soto Zen e do Karatê Shotokan. Nos próximos vídeos a gente vai tentar trazer elementos historiográficos e vamos nos aprofundar bastante dentro da escola Soto Zen para que seja possível aos karatecas, às pessoas interessadas nesse pensamento, poderem também, de certa forma, despertar o interesse por esse aspecto tão interessante, tão importante, tão fundamental dentro do karatê e que de fato deveria ser vivido pelo karateca, porque eu entendo, é uma opinião própria, que o karatê ele só faz sentido, ele só tem sentido se ele for vivenciado dentro do pensamento Zen, do pensamento especificamente do pensamento Soto Zen, porque aí a gente consegue de fato ter uma harmonia entre o pensamento, o direcionamento dentro da sociedade, a nossa prática de domínio dos nossos próprios impulsos, o domínio do nosso pensamento e o domínio também do nosso próprio corpo. Aí o karatê de fato se torna integral, porque fora isso vai ser uma prática esportiva, uma arte marcial que com o tempo ela vai embora, o corpo começa a declinar e pouco se absorve dessa prática. E a gente percebe que hoje nós temos atletas aí de muitos anos de prática que nada tem de pensamento original, né, que formou a arte que tanto praticou. Acabou sendo ao longo dos anos apenas uma prática física. Até a próxima.